Jogo Aberto SC. Oferecimento Volkswagen é na Box. E Sipo. Pensou em implante dentário? Pensou Sipo. Boa tarde, boa terça-feira. Jogo Aberto SC está começando e o governo de Santa Catarina escreveu uma cartilha, divulgou uma cartilha com as orientações para o retorno do futebol. A cartilha contém as recomendações sanitárias para os clubes profissionais de Santa Catarina. São diretrizes de como o futebol irá prosseguir, mesmo ainda sem data. Na semana de aniversário do Figueirense, volante experiente quer fazer história no alvinegro. Tudo isso e muito mais aqui no Jogo Aberto SC. A Confederação Brasileira de Futebol liberou uma linha de crédito para os clubes de Série A e de Série B do futebol brasileiro. A crise financeira gerada pela pandemia provocou uma nova medida da entidade máxima do futebol brasileiro. A CBF vai disponibilizar aos clubes da Série A do Campeonato Nacional uma linha de crédito total, juntando as 20 agremiações, de R$100 milhões. Os contratos de direito de transmissão e as premiações vão servir como garantia. Em nota, o presidente da CBF, Rogério Caboclo, disse que os clubes são a base da indústria do futebol e têm sofrido grandes impactos com a paralisação das competições. Não basta que voltem às competições, precisamos de clubes capazes de retornar a elas de forma competente, completou. Já os times da Série B vão receber um adiantamento total de R$15 milhões com relação aos valores que eles têm a receber sobre o contrato dos direitos de transmissão. Pelo Brasil, ainda não há definição sobre a data de retorno dos campeonatos estaduais. Por enquanto mesmo, só a volta de algumas equipes às atividades presenciais. E o governo de Santa Catarina divulgou uma cartilha com as recomendações sanitárias para os clubes profissionais de futebol aqui do estado. São diretrizes de como irá proceder o futebol assim que liberado. A cartilha, feita pelo Centro de Operações em Emergência em Saúde do governo do estado, tem recomendações sanitárias para o futebol profissional. Os times, a Federação Catarinense de Futebol e a Associação de Clubes já estão com o documento. A cartilha não sinaliza a data de retorno dos jogos oficiais, até porque o governo do estado manteve a suspensão das partidas, pelo menos até o dia 5 de julho. Apesar de ainda não ter a data exata da volta do futebol, de acordo com a cartilha, estas diretrizes se destinam ao futebol profissional. O material orienta empreendedores, colaboradores, autoridades de saúde e a população quanto às medidas para práticas de proteção adequada ao enfrentamento da disseminação da Covid-19. Há orientações quanto à higienização, à manutenção do distanciamento e ao comportamento sanitário necessário. Na cartilha, fala sobre medidas como jogo sem torcida, sem a confraternização da roda pré e pós-jogo dos jogadores e no aquecimento, sem o cumprimento físico inicial e final entre jogadores e com a equipe de arbitragem. E além disso, nos jogos, todas as pessoas que entrarem no gramado devem ter sua temperatura monitorada. E se houver suspeita ou sintoma sugestivo para a Covid-19, a pessoa deve ser afastada imediatamente e encaminhada para avaliação. E de acordo com a cartilha do governo de Santa Catarina, cabe aos órgãos de fiscalização municipal promover ações e operações que intensifiquem a fiscalização. Ou seja, as diretrizes estão feitas, mas a data do retorno do futebol ainda não foi definida. Enquanto não define a data, o Brusque, que foi o primeiro time a retornar aos treinos, continua o preparo para essa volta, olha só. Ainda sem reunir todos os atletas em um único período, realizar situações de jogos e passar o conceito tático, o técnico aproveita para aprimorar os treinamentos individuais, como finalizações, passes, recepção, além da prevenção de lesões. Infelizmente a gente não pode fugir muito dessas situações, muito pelo protocolo e adequações, né? E claro, o importante é a gente estar trabalhando, eles estão ritmando, né? Na maioria das sessões de treinamento a gente consegue colocar a intensidade necessária.
até para condicionar esses atletas, né? Principalmente a parte física e a parte técnica, para depois que normalizar a gente entrar com muita força na parte tática aí e condicionar. O Brusque continua realizando a programação de treinamentos durante a semana. Hoje o grupo voltou a ser dividido em 4 para treinar na academia e amanhã o quadricolor faz o treino no CT. E a gente vai para um rápido intervalo aqui no Jogo Aberto SC, mas fica por aí que eu já volto.